Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa mais ouvido do Brasil setentrional. Você sabe o que é setentrional? Eu nem lembro, Eu não sei. A Maíra sabe, ela é Deve ser alguma geógrafa. coisa no centro, né? Deve ser, eu deduzindo. Eu chuto aqui. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a conversa vai ser daquelas pra gente ouvir e aprender pra caramba. Opa! Aqui é Victor Orives e mais uma vez estou aqui representando o meu público, doido para aprender com uma pessoa realmente especialista, porque nós três sabemos porra nenhuma. Aqui é Thiago Berto, que nunca mais vai comprar nada no Rio de Janeiro. Que acabou de conhecer o Brás, Jamais, em São Paulo. nunca mais faz compra no Rio de Janeiro. Não compra uma cueca aqui. Só tá falando aqui de roupa de R$20. Tá insuportável já. É roupa no Brás e não monogamia. Tá, tipo, tá demais. Tá difícil aturar você. Cara, olha só. Tem coisa melhor do que falar sobre relacionamento e roupa. Só se tivesse comida junto. Tá bom, mas o programa não é sobre isso. Vamos tentar nos ater aqui ao tema que a gente trouxe uma convidada especialíssima, Juliana Zuccherato, pra gente falar sobre o desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. É uma honra mesmo estar aqui com vocês, né? Eu acompanho o trabalho do Thiago aí tem um tempinho pelo Instagram, então eu fiquei muito feliz pela oportunidade e digo que aprendo tanto com você quanto posso oferecer alguma coisa hoje para você também. Oh, que legal. Pessoas humildes, né? Muito bom. Maravilha. Então a gente vai começar a nossa pauta, mas só depois do nosso primeiro spot aqui, rapidinho. O nosso recadinho rápido aqui. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar um podcast que você ama. Vai então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricô de paz e patreon.com/tricô de paz. Muito bem, Juliana, conta pra gente aqui então um pouco sobre você, seu trabalho, você que é mãe recente, conta um pouquinho da sua história pra gente já ir conhecendo, né, daqui a pouco tá todo mundo junto aqui, misturado, conversando, trocando ideia. Mas conta um pouquinho de você primeiro aí. Certo. Bom, eu sou terapeuta ocupacional, né? Eu me formei em 2008, em Campinas, pela PUC. E desde quando eu fui para a faculdade, na verdade, eu busquei a terapia ocupacional porque eu queria poder trabalhar com crianças, eu queria trabalhar com o lúdico, mas eu não queria ser professora, eu não queria ser pedagoga e eu também não queria ser médico ou enfermeira para cuidar da saúde, eu queria cuidar do desenvolvimento. Aham. Então, eu fui procurar as profissões que tinha e aí eu descobri a terapia ocupacional e me identifiquei de cara, porque é uma profissão que ela trabalha muito com a ocupação humana, né? Então, a gente usa a atividade humana como um recurso terapêutico e também como a ciência que a gente estuda. E quando eu fui para a faculdade, antes de ir para a faculdade, eu já sabia onde eu queria fazer trabalho voluntário, era uma instituição só de síndrome de Down. Então, eu fiz meu trabalho voluntário durante toda a faculdade nessa instituição e me formei apaixonada pelo desenvolvimento infantil. E desde então eu trabalho na área, né? Também gostava muito da psiquiatria, sou apaixonada pela psiquiatria, mas eu tive que fazer uma escolha, porque os dois juntos não dá para a gente atuar. E aí eu escolhi o desenvolvimento infantil. E então eu trabalho já desde 2009, né? Eu já saí trabalhando. Hoje eu atendo só em consultório, eu não atendo mais em instituição. Eu fiquei até 2012 atendendo em instituição, já trabalhei na APAE, já trabalhei na Pestalozzi, já trabalhei com ecoterapia. E aí eu decidi seguir só o consultório, né? E desde 2012 eu estou só com consultório. Nesse meio do caminho, eu descobri um pouco a questão aí da teoria do apego, né? Da teoria do vínculo, que é nos cursos que eu comecei a fazer para o desenvolvimento do bebê, fala-se muito. Então foi quando eu me apaixonei ainda mais pela parte dos bebês e isso veio muito para minha vida pessoal, né? Então, recentemente aí eu engravidei, tive uma bebê e com ela eu estou podendo vivenciar na prática tudo aquilo que eu
vivencio no consultório. Porque uma coisa é eu trabalhar com crianças que são meus pacientes, outra coisa é eu ver na prática como essas mães vivenciarem tudo isso, né? É bem diferente, isso está sendo para mim uma experiência muito rica. Nossa, então, tenho dúvida. Essa sou eu. Que legal. Eu não sei se você chegou a falar da idade da sua filha. Ah, não. A Luísa vai completar 3 meses agora, dia 31 de janeiro. E esses 3 meses passaram que eu nem vi, né? Voaram. Poxa, isso é um negócio que a gente entende, né? De tempo voando, de repente você pisca, a criança já tá começando a andar, né, cara? É muito doido. Exato, eu não tinha noção do que era isso e, nossa, eu pisquei e tô aqui, terminando o 3º mês, sobrevivendo, porque é puxadaço, né? E você continua atendendo ou deu uma parada por enquanto? Eu dei uma parada, eu me organizei para ficar 6 meses com a minha bebê, né? E para voltar também, eu vou voltar numa carga horária reduzida para poder me dedicar a ela. Então, eu tenho uma funcionária que atende para mim sob minha supervisão. Então, eu tô de longe, mas eu também tô lá. Hoje mesmo eu passei o dia resolvendo um monte de coisas do consultório. Então, eu tô trabalhando em casa, né? Entendi. Não, legal. E assim, isso só reforçando aqui o agradecimento, a gente já fiz o agradecimento em off, eu vou fazer agora gravando. Muito obrigado por você, no meio do teu puerpério, aceitar gravar com a gente. A gente já tinha, na verdade, a gente tinha inicialmente planejado gravar, acho que era no final do ano passado, e tipo, só que assim, talvez não seja uma boa ideia, porque tem o bebê chegando aí, e a gente jogou mais pra frente, mas que bom que tá dando certo, e obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Não, imagina, eu que agradeço o convite, é muito importante para mim estar passando por isso agora também, porque de alguma forma eu quero retomar, né, a minha prática, e a gente tem que começar de algum lugar. Então, aqui está sendo um ponto para mim de recomeço, com certeza. Ah, que bom. Então, acho que a gente pode começar falando, acho que vai ser legal a gente começar falando do desenvolvimento infantil das crianças, assim, de uma forma mais geral. O que é o desenvolvimento típico, os principais marcos que você pode ajudar a gente a entender, até para a gente ir identificando aqui com o que a gente já viu com as nossas crianças, né? Exatamente. Então, a gente, no nosso estudo e na nossa atuação, a gente costuma falar que o desenvolvimento da criança, ele não é só a questão dos marcos motores, né? A gente fala que a questão emocional influencia muito, e tudo que a criança vivencia nesse período do 0 aos 3 anos é muito importante para o que ela vai vivenciar a partir daí até a vida adulta. Né? Então, hoje eu sinto o quê, né, na minha atuação? Que as famílias elas estão cada vez mais preocupadas em o quanto antes a criança vai adquirir uma habilidade. Então, porque meu filho começou a falar com 7 meses. Né? E o quanto, nem sempre isso é bom também, a gente se apegar tanto a esses marcos, porque cada criança tem um tempo. E a gente precisa respeitar muito isso. Né, eu vejo também na escola, por exemplo, a criança entrou na escola, meu filho tem 4 anos e meio, já escreve. E aí aquela mãe que o filho com 6 anos está lá ralando para aprender, fala, nossa, mas meu filho está atrasado. E aí vira uma outra bola de neve, aquela criança, aquilo para aquela autoestima vai ser péssimo, né? Então, assim, prezem sempre pelo 0 aos 3 anos, essa fase ela é muito importante. Né, a gente conseguir enxergar o que a criança é capaz de fazer e respeitar tudo isso, né? É muito legal ouvir você falando isso, porque a gente vê isso na prática. Eu sou essa pessoa que tem 3 filhos, né? Que às vezes eu não tenho que me lembrar disso. Você fica absorvido pela realidade, você esquece que tem 3 filhos, né? Só fica resolvendo problema, apagando incêndio. Mas... Pois é, eu te admiro por isso, viu? Porque olha, só por hoje eu vou ter só um. Vocês são muito guerreiros, gente. Eu não dou conta. Depois houve outro episódio que a gente gravou recentemente sobre ter mais filhos, pra você entender que tem um período do trauma, tem um período que a gente se recupera e esquece desse trauma dos primeiros meses, aí você fala assim,
não foi tão ruim assim, vamos ter outro? Acho que eu consigo me fuder mais um pouco. Vamos loucura de novo. É igual tatuagem, né? Você esquece a dor. Exatamente isso. Aí, assim, mas eu acho muito legal você falar isso, porque a gente sabe muito bem que, cara, a gente fala isso, é meio que um mantra, né? Um tempo da criança, cada criança tem o seu tempo e tal. Mas na prática rola essa pressão, sabe? Que você falou, tipo, às vezes. Eu lembro claramente da época que a gente tinha só o Dante. E chegou essa pressão, assim, por parte da minha mãe na época do desfraude, assim, não, e aí, quando é que vai tirar essa fralda dele? E ele tinha 9 meses, eu tipo assim, cara, não tô nem pensando nisso, entendeu? Tô pensando em comprar fralda, não tô pensando em tirar a fralda. E ela, não, porque com 9 meses você já estava desfraudado, eu desfraudei você com 9 meses. Eu falei assim, tá legal, vai lá. Entendeu? Tipo, mas rola essa pressão. E eu queria até que você falasse sobre isso, o que você vê, tanto no atendimento ao consultório, porque eu sei que isso também é uma pressão que as pessoas devem levar para você e que não serve de absolutamente nada, mas que ao mesmo tempo, como é que você consegue ter essa sensibilidade, tipo assim, porque eu acho que muita gente hoje, a pergunta ela meio que evoluiu para isso, assim, as pessoas chegam para mim, tá, eu entendi que que cada criança tem seu tempo, mas assim, meu filho tem 4 anos e ainda fala enrolado. Como é que é isso? Eu sei que você não vai falar sobre fala, é outra parada, mas você entendeu? Tipo assim, até onde a gente consegue ter esse feeling, tipo, não, ainda é tempo, ainda não é. Sim. Como é que, né? Olha, então vamos pensar assim, em marcos importantes. Então, o primeiro marco que a gente ouve muito na infância bom, a sua criança já está andando, né? Eu vejo que é o primeiro, assim. Muitas pessoas pulam até o engatinhar e não vê o quanto tem no engatinhar, né? Porque o engatinhar, ele é um preparo para o andar. Isso. Ele é um preparo, na verdade, para habilidades muito maiores do que o andar. Porque quando você engatinha de 4 apoios que a gente fala, né, que é aquele engatinhar que você usa os 2 joelhos e as 2 palmas da mão, porque algumas crianças elas arrastam ou elas engatinham com uma perninha esticada, né, que não está em 4 apoios. E esse engatinhar, ele é o quê? Ele vai trabalhar a força dos braços, ele vai trabalhar a dissociação do movimento da perna, que lá na frente você vai precisar dele para escrever, ou para sentar adequadamente numa cadeira, ou para desenvolver o caminhar. Então, às vezes alguma criança não engatinhou, né, dessa forma que a gente fala que é a forma ideal, e aí vai ver lá com 1 ano e meio, aquela criança ela tá ainda insegura para soltar os bracinhos, para querer ensaiar esse andar dela, né? Uma criança que só anda de mão dada. Então, eu vejo que o andar, por exemplo, algumas crianças vão conseguir soltar esse andar mesmo com 1 ano e 2 meses, né? Não necessariamente tem criança que consegue fazer isso antes, mas tem criança que não, e tá tudo certo. Né? Então, isso depende muito de cada criança, muito de como foi esse histórico, né? De desenvolvimento dela antes. E o mesmo eu vejo com a comunicação, né? Hoje, a gente vê crianças que começam a soltar a palavra com 7 meses. Sim, né? sim. Estão soltando palavrinhas que não só mamãe e papai, né? Esses dias eu estava no consultório e chegou uma menininha lá de 7 meses que ela estava soltando neném, ela estava soltando papai, e eu vi aquilo e falei, meu Deus, né? Para mim isso é novo, porque as crianças normalmente, né, elas começam a soltar mais essas palavras com 1 ano e meio. Tem criança com 1 ano e 7 que não solta, né? E eu vou falar que, a gente vai falar que isso está atrasado? Não está atrasado, né? Eu acho que a partir dos 2 anos a gente precisa olhar com mais cuidado para essa comunicação, se ela ainda está travada, e pensar em como a gente pode ajudar essa criança, né? Assim, o que a gente pode fazer? Talvez tentar uma avaliação, ou talvez tentar uma consulta só com os pais, com uma fonoaudióloga. Pode ser bacana. Boa, né? verdade. Ou com algum especialista da fala. Porque geralmente antes dos 2 anos é para ter acontecido, mas se não aconteceu, não é alarmante.
Sim. É porque é né? complicado também, né? Porque dependendo, por exemplo, do pediatra que você tá levando, ele mesmo pode ser uma fonte de ansiedade, né? Eu lembro de já ter ouvido pessoas Muito. reclamando que, não, o pediatra. Tem até alguém aqui no chat falou que depois eu vou ler, mas eu lembro de alguém ter falado assim: não, olha, faz assim, assim, assado pra ele poder andar, porque senão ele não vai andar. Enfim, se ele pegar. Se ele pedir colo, não pega, porque senão ele não vai andar. Tem uma galera que, tipo, joga umas casquinhas de banana aí e a gente fica vendido, porque, teoricamente, é o seu especialista de referência, né? Eu fui andar com 2 anos e 2 meses, eu acho. É? Porque quando eu tinha 1 aninho, uma vez já me picou, caí do berço, bati de cabeça e fiquei com medo de andar. Peraí. Não, calma. Essa piada pronta, meu Não, o Deus que é do isso? céu. Isso é sacanagem. Não, juro, sério. Não, peraí, cara. Ele rolou um trauma quando ele era pequeno. Fala de novo. Ele caiu, bateu com a cabeça e não conseguiu andar sozinho Você tá durante um zoando. tempo porque ele ficou Jura? com medo. Mordida de... Peraí. Uma vez me mordeu, caí do berço, bati de cabeça, aí eu demorei pra andar. A vespa, quando mordeu, ele ficou com medo, sentiu dor, se empolgou, caiu do berço, bateu a cabeça, ficou dodói. Não dodói ficou com dodói na cabeça, ficou com medo de andar durante um tempo. Olha, eu tenho a impressão que eu vou te conhecer. A gente vai estar com 80 anos, você vai estar me contando coisas que eu ainda não sei, cara, sobre você. É surreal. A minha história não é parecida, mas... Tu também foi mordido por uma vespa? Não, eu não tive problemas, digamos assim, pra começar a andar, mas eu andava desengonçadaço. Aham. E aí um pediatra chegou pra minha mãe e falou, pega um picolé, um sorvete, dá na mão desse moleque e coloca ele pra andar na areia. Como é que é? Na areia fofa. Sorvete? Dá alguma coisa pra ele segurar, entendeu? Que não possa cair, e coloca ele pra andar na areia. Assim, eu não tenho problemas motores pra andar hoje em dia. Mas isso tá mais pra um exercício, né? Exatamente. Ela falava, cara, ele cai muito. Ele cai, se machuca, se rala com frequência. A gente acha que é, sei lá, 2 anos. Entendeu? Ela falou, faz isso. Assim, tipo... O que acontece? Essa foi uma dica que ele deu que hoje a gente usa, assim, a base disso no consultório, porque talvez quando ele orientou isso, ele queria... Andar na areia é andar em uma superfície que não é tão estável, né? Como o chão. E aí, quando você precisa fazer andar numa superfície instável, você precisa ajustar mais seu corpo. E talvez ele falou para dar um picolé aí para você estar chupando, porque você ter outra função associada a essa de ter que ajustar seu corpo numa superfície instável. Ou seja, só me deu uma dificuldade para eu tentar melhorar. Exatamente, para treinar. Legal, tá vendo aí? Foi legal. Agora aqui deixa eu só ler o que o José Souza falou aqui no chat dos apoiadores supimpas. Tanto eu quanto a minha esposa acreditamos que as pessoas se enganam. E aí fica uma mistura de expectativa com a memória, e quando vem alguma cobrança do desenvolvimento, eles não têm certeza da memória. Quando meu filho mais velho não, eu só tenho um. Quando meu filho tinha 6 meses, as pessoas cobravam para não dar colo. É a mesma coisa que eu já ouvi também as pessoas reclamando. Perguntamos como foi na época dos filhos dele, porque o meu filho não sabia nem sentar ainda. Eu perguntei se eles deixavam a criança no chão e esperavam germinar. Agora eu entendi. E aí eu perguntei se eles deixavam a criança no chão e esperavam ela germinar. Bem por aí. Ai. Mas como é que acontece isso? Você também deve ter um trabalho de aconselhamento dos pais, né? Acho que parte do trabalho também se dá de falar com os pais e fazer com que eles entendam o que está acontecendo com os filhos, né? Muito, muito. E eu hoje tá vindo mais bebês do que vinha, porque geralmente no consultório chega para mim a criança já lá com seus 3 anos, com N dificuldades, né? E só que hoje também chega para mim aquela criança que ela não tem um diagnóstico, mas que é uma criança que tem algum atraso. Ou não, ou aquela criança que a mãe acha que tem um atraso, ela quer achar alguma coisa, né? A mãe, o pai. Ou colocaram na cabeça, né, dos pais que a criança tem algum atraso. E não tem, né? Porque às vezes essa ansiedade de querer mais, ou mesmo esse medo, né? Ai, será que tá tudo ok? Então, o trabalho é esse, é sentar e a minha conversa, eu vou lá no começo. Então, eu quero saber dessa família, como foi essa gestação, como foi essa concepção, né? Foi planejado, não foi planejado?
a gestação foi tranquila, quando nasceu, como foi esse nascimento, como foi esse desenvolvimento, para então eu dar essas dicas. Entendi. Hoje eu atuo muito em escola também para fazer esse tipo de avaliação e orientação. Porque é aí que a gente consegue poder ajudar mesmo essas famílias, né? É boa, Então, não, é ótimo, porque muito escola é um ambiente fértil pra gente neurótica achando que o filho tá atrasado, né? Ainda mais escolas tradicionais. Tem parâmetro Total. de comparação. Ou quando você tem parâmetro de comparação, né, parâmetros, né, ou outros, pessoas, outras coisas pra você comparar, ferrou, meu irmão. É por isso que assim, a vida das pessoas hoje em dia é que assim, José... vou falar de José de novo. Quem é José? Qual que é José? José andou com 8 meses. Com 3 anos, José fazia parkour. Com 6 anos, José era campeão de ginástica olímpica. Com 18 anos, José era recordista de medalha de ouro das Olimpíadas, não sei o quê. Mas, irmão, se o José fez tudo isso tão cedo, com 30 ele morreu. Caralho! Já viveu tudo que tinha pra viver, José. Acabou. Acabou a vida. E aí ele vira uma referência, né? Pra outras. Aí, tipo, qualquer criança que não tenha, sei lá, feito qualquer coisa meio perto de José, tu vira pô, filho, desculpa, acho que você tem vários problemas. A sua perna é meio torta. Não, ele cai muito, então ele deve ter, sei lá, algum desvio na coluna. Sabe? Aí surgem teorias absurdas sobre as crianças. Né? Não, surgem qualquer coisa. Não, tipo, sei lá, uma língua presa, um problema de dicção da criança vira, não, isso aí acho que é, na verdade, um problema pulmonar que não desenvolveu direito o pulmão esquerdo do direito, sabe? Tipo, qualquer teoria absurda. As pessoas são criativas. Tem, não, porra. Imagina o que um dos maiores exponentes do futebol brasileiro, que é o Garrincha, deve ter escutado na infância, irmão. Né? Verdade. O Garrincha tem a perna torta, tinha as pernas tortas, as 2 pernas tortas. Esse maluco deve ter escutado tudo de errado na vida. Entendeu? Sim, os pais dele também. Porque o cara nasceu nos anos, sei lá, 30, sei lá, 40, não sei. Não lembro direito. Mas não tinha. A medicina não era a de hoje pra dizer, não, olha só, vamos, sei lá, fazer uns exercícios, fazer alguma coisa pra colocar esse cara a melhorar aí, talvez, a vida dele. Não, do jeito que ele tava, ele foi um dos maiores jogadores de futebol do planeta. Verdade. Agora, só lendo aqui, a Rosana Lin no chat dos apoiadores supimos botou um negócio que realmente acontece muito também. Que é aquela pergunta clássica, né? E com um mês, quando as pessoas te perguntam se o bebê já dorme sozinho no berço? E aí... gente, eu tô passando por isso. Aí, tá vendo? Então, anota a dica da Rosana. Ela falou assim, a resposta que dá vontade de dar é sim, o bebê vai sozinho, escala grade, se cobre e já tá dormindo como bebê. Ainda dá beijo de boa noite. Exatamente. Eu vou notar, eu tô precisando muito. Aí, tá vendo? O Acácio tá aqui emocionado com a primeira live que ele tá acompanhando aqui. Um abraço aí, Acácio. E a Bia falou um negócio aqui, uma dúvida que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui. 1 ano e 9 meses, não fala nenhuma palavra, só emite sons, ignora a presença de outros bebês da mesma idade, merece uma avaliação mais detalhada? Merece. 1 ano e 9 meses merece. Porque, assim, dos 12 aos 24 meses, o que a gente espera dentro desse desenvolvimento da comunicação? Que a criança ela tem aí um repertório de 20 ou mais palavras, né, do vocabulário, e que ela já consiga combinar 2 palavras e que ela entenda uma situação simples. Então, é o que eu falei, talvez não necessariamente, né, à risca, mas com 1 ano e 9 meses, se a gente considerar que ela já está chegando nos 24, né, aí eu acredito que mereça sim. E outra questão que foi colocada é de ignorar outras crianças, né? Esse desenvolvimento social nessa idade, ele já está muito desenvolvido. Então, merece sim. Beleza, fica aí a dica então, Bia. Eu iria mais também pela questão da fala, para só dar uma olhada. Eu sei que
Porque depende muito do que é que ela considera também ignorar a presença, né? Porque assim, a gente sabe muito bem que bebês pequenos assim, eles não vão brincar um com os outros. Eles vão brincar perto, eles estão conscientes da presença de outros bebês, mas estão todo mundo vivendo nos seus próprios mundinhos, isso é comum. Então depende muito também do que ela entende por ignorar também, enfim. Mas eu acho que a questão da fala vale mesmo dar uma olhadinha. Exato, eu diria que assim, eu considero essa questão social nesse contexto que ela coloca a fala. Né? Porque se ela me fala só do social, ok, é uma fase que a criança realmente ela brinca, ela está junto, mas ela não brinca junto. Entendi, né? Mas Cada conjugando, né? Conjugando rola. Exato. Mas a partir do momento que tem aí essa questão da comunicação, da fala, aí para mim já casa. Então eu acho que é necessário ter um olhar mais cuidadoso. Eu prefiro pecar por excesso às vezes do que por falta, né? Porque uma orientação pode mudar tudo. Pro bem e pro mal, né? Foda isso, porque tem profissional pra tudo. Ela pode voltar com, sei lá, um diagnóstico de autismo e, tipo, a criança... E nem ser o momento pra você avaliar isso e bater esse martelo, né? Exato. E é muito delicado isso, né? Porque não só o autismo, a gente tem a questão do hiperativo também. Então, uma criança que ela é um pouco mais agitada, ela já é taxada de hiperativo. Nossa, eu tenho certeza... Ou uma criança que é desobediente, ela tem transtorno opositor. Eu tenho certeza que em qualquer outra família... em qualquer outra família tradicional que levasse num desses profissionais tradicionais que vai dar Ritalina da torta e direito pra criança, o Dante e o Noah iam ser TDAH tranquilamente, iam estar Ritalinazinha bonitinha pra eles, cara. Tenho certeza. Ia estar medicado já. Iam estar medicadinho já. O Noah ia estar com Ritalina na veia. Dá um acesso nesse moleque. Falando um pouco de TDAH, na verdade é mais uma dúvida que eu só soube por alto. Eu quero saber se por acaso você sabe, assim, mera coincidência. Você sabe que isso aqui não é uma consulta particular sua, não, né? Mas não é pra mim, não. Então tá O que acontece? Eu tenho uma funcionária que supostamente ela foi no médico, o médico constatou que ela tem TDAH. E... Enfim, mas o comportamento dela no dia a dia não demonstra isso. Pelo menos do pouco que eu conheço. A gente teve contato aqui com... Até um convidado nosso tem TDAH, né? Tá. O Didi Braguinha. O Didi Braguinha. E, cara, era meio bizarro. Tu tá falando uma parada e de repente mudou de assunto. Aí muda de assunto e de repente ele volta ao assunto anterior. Tem essa coisa estereotipada. Ele tem, como é que eu vou dizer? Uma sinapse mental. É o alt-tab do cérebro. Não, ele consegue fazer ligações mentais de uma maneira tão rápida que eu não consigo acompanhar. Essa que é a questão parecida. Aí, essa minha amiga, que obviamente o médico receitou remedinho pra ela e tudo mais, não sei o que lá, não tem esse tipo de comportamento. E ela passou na faculdade, escola, tudo, nunca teve nenhum comportamento. Dificuldade de aprendizado? Dificuldade não, foi tranquilo, normal. E nisso agora, ela é constatada, bom, pelo menos o médico indicou que ela tenha TD com alguma coisa. TD com alguma coisa, cara? Deve ser alguma coisa. Aí, na verdade, TDA só. Aí nisso, passou para tomar algum remédio, provavelmente essa Ritalina, alguma coisa do tipo. Aí depois, conversando isso com outra pessoa, não sei o que lá, eu descobri que na verdade, normalmente os estudos que existem para a identificação de transtorno de déficit de atenção são muito feitos para homens. Então, certos comportamentos que existem são para homens. E, na verdade, os comportamentos femininos são diferentes do homem para TDA. E muitas das vezes as mulheres descobrem que tem esse transtorno por conta dos filhos. Que vai investigar o filho descobre que tem, quando vai fazer o exame nela, descobre que a mãe também tem. Olha só. O TDAH, ele realmente é mais comum em homens, né? Mas a gente tem uma questão assim, que às vezes a pessoa tem sinais, né, de uma hiperatividade ou de um déficit de atenção, ou dos dois juntos misturado, mas que não fecha um diagnóstico. Né? Então, apresenta apenas sinais, mas isso não atrapalha na rotina do dia a dia, né? Em alguns momentos acaba, né, sendo um pouco excessivo, mas não atrapalha o desempenho. E também muitas vezes a gente pode até fechar um diagnóstico, né, de um TDAH, mas que não necessariamente ele vai ter uma vida de prejuízo, se for consciente e se for tratado, e que não precisa ser com remédio. Eu vivo zoando meu marido, eu falo para ele que ele é um TDAH,
né? Porque ele é uma pessoa super agitada, ele é hiperativo, no sentido de ser muito ativo mesmo. Ele gosta de estar ativo, ele é muito funcional e ele precisa dessa função motora para descarregar energia. Mas isso não atrapalha o dia a dia dele, né? Então, talvez é isso. Taxa-se demais e muitos médicos vêm cometendo esse erro de diagnosticar sem ser, de fato, um diagnóstico e medicalizar tudo, né? Sim. E eu acho que, tipo, no caso dela, eu acho que se enquadra nisso, porque, cara, óbvio que eu não tenho a menor noção disso, mas é que não faz sentido. Como é que uma pessoa consegue chegar até nesse ponto e agora tem... Não, poder pode. Eu não sei, pode, eu não sei. É ignorância. Talvez seja, ela tenha criado na vida dela alguma fórmula, por exemplo, na escola e no trabalho, que são... Vamos falar a verdade, né? Escola, como a gente tem hoje, é um bagulho extremamente mecânico. Então, se você, dependendo, se você consegue colocar uma fórmula na sua cabeça para fazer aquilo, você consegue passar sem muitos arranhões. Isso é difícil para TDA, por exemplo. TDA. Não sei, talvez ela tenha criado um mecanismo na cabeça dela para aquilo acontecer. E aí, em outro campo da vida dela, que fora da escola, ela não consegue ter atenção. Então, mas eu acho que assim, Entendeu? Não sei, que a Juliana... É porque o assunto é um pouco mais maior, é que tem mais informações que eu não posso dar, enfim. Não sei, mas eu acho que o que a Juliana falou, eu acho que é o melhor caminho, cara. De tipo, se você quer conversar com ela, ajudar e trocar sobre esse tipo de coisa com ela, fala com ela assim, cara, isso te traz prejuízo? Acho que essa avaliação da Juliana é perfeita, porque se não traz, se ela não percebe um prejuízo na vida dela diária por causa dessa condição... Ela não precisaria de nada. Bom, entendi aí a sua preocupação, Vitor. Acho que você pode depois encaminhar a sua amiga para a Juliana. Isso aí. Para conversar com ela. Bate-papo. Vou dar um contatinho para ela. Agora, uma coisa que eu queria falar contigo, Juliana, é com relação, assim, a gente está falando de desenvolvimento, tal, falando de crianças típicas e desenvolvimento típico, e existem coisas... por alto, assim, que ajudem, que os pais possam fazer, que realmente ajudem as crianças a se desenvolverem de uma forma ali, seguindo ali, bonitinho, alguma coisa, tipo, por exemplo, Baby Einstein não vai fazer teu bebê ficar mais inteligente. Ah, não? Não. Sacanagem. Entendeu? Não. Então, assim, ver aquelas porra da bolinha caindo com música clássica, isso não vai fazer o teu filho ficar mais inteligente, entendeu? As pessoas te enganaram que venderam esse CD, esse DVD. Eu tenho uma escola que eu dou supervisão e todo começo de ano eu faço uma palestra com os pais, né? E eu falo justamente isso, como estimular as crianças. E, na verdade, não tem segredo, né? O que tem hoje é que a gente está vivendo uma época muito complicada com relação a celular, tablet, televisão, e isso vem atrapalhando muito o desenvolvimento das crianças, né? Então, como que você pode ajudar seu filho? Você tem que brincar com ele. A base para todo o desenvolvimento é o brincar, porque o brincar, ele é um preparo, ele é um treino para a vida adulta. Então, quando a criança está lá, um bebê, brincando, né, naquele momento que ele começa a pegar o brinquedo, segurar, olhar, ele sente um brinquedo com uma textura, coloca na boca, isso é uma exploração muito importante, né? A criança estar no chão, poder brincar num tapete, subir num sofá, sentir uma almofada, isso é importante. E não é o Baby Einstein que é importante, você deixar teu filho lá quietinho, olhando, assistindo aquilo. Pois é. Né? É o quanto você se comunica com o seu filho, qual é a qualidade dessa comunicação. Então, se é um bebê, a gente vai conversar mais devagar, a gente vai conversar num tom mais brando, porque se você fala muito alto, a criança assusta. É você ler um livro de história, repetir esse livro de história várias vezes, porque a gente aprende por repetição, né? E isso até a infância inteira. Então, é sentar, é brincar, é permitir que a criança brinque de fato, é ofertar brincadeiras variadas para ela, poder brincar com tinta, com massinha, fora de casa, na grama, na areia, né? Levar no parque, permitir que essa criança explore o ambiente, subir, né? Permitir que ela caia, desde que seja com segurança. Porque isso é importante. Eu falo que na minha infância, né, que hoje eu tenho 33 anos, então quando eu era criança, principalmente por eu morar numa cidade interior, eu podia brincar na rua,
né? Eu tinha esse acesso, era muito mais tranquilo do que hoje. E isso ajudava muito no nosso desenvolvimento, né? A gente brincar de casinha, brincar do faz de conta. Por que você brinca de casinha? Qual que é o objetivo? É esse preparo para o social adulto, né? De você se frustrar ali na brincadeira, porque você adulto vai se frustrar. Então, quando você vivencia isso na infância, você já está tendo esse treino, né? Então, a minha dica é brincar, deixar a criança o quanto mais você puder longe de celular, de tablet, de joguinho virtual. Até os 2 anos nem é indicado, e depois ainda, se for, é muito pouco, sob supervisão dos pais. Isso. Para mim, o maior veneno que atrapalha o desenvolvimento hoje é vídeo, é tablet, celular, é joguinho. Então, não tem muito segredo, né? Ah, perfeito. Que bom que você falou isso. Porque é engraçado isso, porque de um lado eu vejo o lado de alguns pais e mães que eles ficam até frustrados quando ouvem isso. Falam assim, tipo, como assim? Porque, né, a gente cresceu, tá numa sociedade que valoriza nada a infância e muito menos o brincar. Então, algumas pessoas podem ficar frustradas, tipo assim, não, como assim só deixar brincar, só brincar com meu filho? Como assim eu não tenho que comprar nada pro meu filho se desenvolver? Não tem que botar um DVD aqui para ele não ficar melhor? Você não tem que botar ele para fazer aula de programação com 2 anos de idade? Fazer teatro, fazer inglês. Tipo, eu sempre falo, quando a gente quase se mudou de onde a gente está aqui, que a gente foi procurar algumas escolas, e aí a escola uma das que a gente visitou, os caras estavam super, assim, a moça lá que estava anunciando a escola pra gente estava super se gabando do modelo da escola, que o Gael entrando lá com 4 anos, ele ia estar aprendendo, tipo, emitir nota fiscal, sabe? Educação financeira. E eu, tipo, pô, brother, eu aprendi isso ano passado, sabe? Com o meio do paizinho, sabe? E tá tudo bem, não morri por isso, sabe? Então, as pessoas ficam muito alucinadas nesse negócio e é importante que todo mundo, que isso fique bem firme na cabeça, que, cara, assim, é a interação básica humana que é o mais importante. Tipo, se você tem um bebezinho, botar ele num sling e levar ele na padaria e o bebê ouvir você conversando com o padeiro é muito mais rico do que qualquer brinquedo que imita luz e som que você possa comprar por R$500, sabe? Exatamente. Tanto que a gente vê o quanto as crianças se interessam pelo armário de panela, né? Do que pelos brinquedos que eles ganham, que dura 1 semana brincando e depois já muda o foco. Sim, e assim, eu de novo, puxando a sardinha aqui dos 3 filhos, é quase um experimento social, porque a gente vê a gente vê a diferença. O Dante, como era nosso primeiro filho, assim, a gente não tinha muita ideia das coisas, né? Eu fui aprendendo criação com apego ao longo da vida do Dante. Então, no início, assim, a gente não tinha muito essa ideia de, tipo, não, a gente tem que conversar, trocar ideia, a gente tem que botar ele pra brincar. Não que eu ficava botando ele pra ver TV, porque a gente também não fazia isso. Mas a interação era muito mais pobre, porque a gente falou assim, porra, não vou conversar com o bebê, porque é um bebê, não preciso disso. Ele não aí entende, depois a né? gente aprende isso, e aí teve o Gael, e aí hoje, na última da escadinha, que é a Maia, e ela é o oposto do Dante, porque ela tem uma sobrecarga de estímulos em casa que é bizarra, e você vê ela muito mais ligada com a idade que ela tem, comparando com a idade que o Dante tinha. Claro, tem a diferença de criança para criança, mas os estímulos são tão mais complexos que ela tem, do Dante falando o tempo todo, o Gael falando, o Dante brigando com o Gael, os dois brincando juntos, os dois brincando com ela, a gente conversando com a Maia, todo mundo falando com a Maia falando com a gente respondendo, ela sorrindo, a gente sorrindo de volta. E tipo, você vê que, sabe, a resposta dela para esses estímulos é muito maior do que quando era o Dante, porque a gente não estimulava tanto assim. E são coisas Exato. simples, né? A gente não tá se preocupando em nada, sabe? Tá acontecendo, né? Pois é. Exato. Então, é o que eu falo, é proporcionar para a criança essas vivências e o quanto isso é importante ser feito pelos pais. Aham. Porque eu, né, recebi já em consultório casos assim de crianças que são criados pela babá, por exemplo. E por melhor que seja, né, muitas vezes a função, o dever que essa babá tem é manter essa criança protegida, não deixar ela sofrer acidente, porque além de tudo ela está cuidando de um outro, né? Isso.
e o quanto as crianças sentem, né, a falta dos pais fazerem isso por eles. Eu tinha uma criança que tinha o quê? Aproximadamente 8 anos, e era uma criança que mal sabia colocar o tênis sozinho, né? E só que quando eu fui investigar tudo isso, essa criança não tinha isso em casa, né? O que ela tinha em casa? Uma família que fazia tudo por ela, né? Então, colocava o tênis, amarrava o tênis. Era uma criança que adorava futebol, mas era super desajeitado, né, motoramente. Então, não, ela achava que jogava bem porque era tudo muito fantasiado para ela. Mas era uma criança que não conseguia andar de bicicleta, e ela não conseguia e ela não gostava. Mas ela não gostava por quê? Porque ela não conseguia. Então, outro ponto, né? Muitas vezes a gente vê os pais fazendo demais pelos filhos, né? Como uma forma de tentar suprir, de ajudar e de achar que está ensinando. E não é. Você deixar que a criança vivencie isso e mediar esse aprendizado é tão importante, né? Quanto você fazer por ela. Aliás, é muito mais importante. Porque lá na frente isso vai trazer o resultado. Cara, ótimo isso. E é muito legal essa noção que você traz de, não, olha, na verdade, se você deixa a criança consumir muito, principalmente muito nova, telas, né, vamos botar assim, celular, iPad, não sei o quê, isso pode afetar o desenvolvimento que ela teria tipicamente. E as pessoas têm muito mais preocupação, por exemplo, tipo, fazem exames ou fica lendo thread maluca associando vacina a autismo e não vai dar vacina e tal. Então, assim, a galera tá preocupada num outro tipo de negócio e deixa a criança lá no celular direto, sabe? E isso vai impactar, sabe? Então, é legal trazer esse contraponto porque é importantíssimo que as pessoas entendam que, assim, o desenvolvimento, mesmo numa criança neurotípica, né, ele pode ser impactado de acordo com o contexto no qual ela está inserida, né? Assim, a base da teoria do apego toda veio disso, de crianças típicas que não tinham cuidado afetivo, que não tinham a presença de cuidadores, não se desenvolviam vínculos de apego seguro e elas tinham impactos severos no desenvolvimento cognitivo delas e emocional e tudo mais, sabe? Então, pra gente entender que isso é importante mesmo. É casado, né? Assim, tudo tem que estar alinhado. Então, muitas vezes você estimula demais e também é ruim, porque você não está respeitando o tempo e qual é a demanda daquela criança. Sim, né? Total. Eu não sei se vai linkar tanto com o que a gente está falando, mas é porque eu estava falando disso na minha casa um outro dia, porque o meu sogro e minha sogra, eles competem são atletas, né? E ele é envolvido com corrida de orientação, que é basicamente correr seguindo pontos em um mapa que pode ser num ambiente, como é que eu vou dizer, urbano, mas normalmente é feito em ambiente de floresta, em ambiente de natureza, no geral. E aí ele estava me falando, e eu achei aqui uma coisa uma notícia da BBC, né, que já tem estudos sobre déficit de natureza. Como é que é? Tem estudos sobre déficit de natureza para as crianças. Aí tem um escritor americano chamado Richard Louv, que é autor de A Última Criança na Natureza, que fala, né, ele fez até uma visita a São Paulo, essa notícia de 2016, tá, gente? Que fala, né, que ele entrevistou 3.000 pais e professores para saber deles qual era o cenário da infância, como era o cenário da infância que estava mudando. Ele está fazendo essa pesquisa, né, está envolvido no estudo disso desde os anos 90, mas que diz que apenas nos últimos 10 anos surgiram as primeiras pesquisas, de fato, sobre isso, né? Até porque, provavelmente, só nos últimos 10 anos as coisas mudaram de forma tão drástica. E aí ele diz que todas essas pesquisas apontam para a mesma direção. A falta de contato das crianças com a natureza causa problemas físicos, como obesidade, e mentais, como depressão, hiperatividade e déficit de atenção. Pô, até que pariu. Ou seja, a gente está aqui, por exemplo, discutindo sobre déficit de atenção em pessoas que provavelmente nunca, por exemplo, você é morador
do Rio de Janeiro, nós aqui, nós somos moradores do Rio de Janeiro, se você chegar para uma criança e falar que ela nunca foi a um parque, nunca foi a Floresta da Tijuca, nunca foi... Tem criança que nunca foi à praia. É verdade. Né? Você nunca foi levado a esses lugares. Não sei se por medo dos pais ou por qualquer coisa, falta de tempo, tem várias opções. Mas é que, assim, tem crianças que nunca subiram em árvore, né? Nunca subiram em pedra, nunca brincaram na grama, nunca brincaram na areia. Faça trilhas. Entendeu? O Noah faz trilha, cara, com o avô dele. De verdade. O Noah tem 5 anos. Isso é importante, cara. Entendeu? E ele tava. O meu sogro, né, tava falando, cara. Ele falou, Thiago, eu sou professor também, né? Fui professor durante muito tempo. E o Noah com 5 anos tem mais coordenação motora do que alguns jovens de 10, 12 anos. Caralho. Nossa, simplesmente porque ela não tem. imagino. Simplesmente porque eles nunca tentaram fazer nada. E não é só isso também, mas é todo dia vocês deixando ele explorar a casa, subindo, trepar nas coisas, fazer as coisas que muitas crianças são limitadas, tipo, não, você não pode fazer isso. A gente tenta não deixar ele trepar tanto assim, né? Porque não, eu chega no sei. teto. A gente sabe disso, rola um exorcista ali. Mas eu acho que, tipo, parte disso também é a forma como vocês criam ele, entendeu? É isso que eu queria pontuar. Sim, não, tem toda uma questão da liberdade que a gente tenta dar a ele. Pois é. Deixa eu falar com vocês sobre a parceria supimpa que temos com o Spreaker, que é a plataforma que a gente usa aqui, em todos os podcasts da nossa casa, tanto para hospedar, como distribuir, gerenciar e até monetizar os nossos programas. Você pode publicar os seus podcasts em todas as plataformas de streaming num piscar de olhos. Tem estatísticas super detalhadas e você pode hospedar vários programas sem pagar mais nada por isso. E ainda consegue fazer sessões ao vivo para os seus ouvintes. Use o cupom Tricô de Paz, muito fácil, né? Para pegar os seus 30 dias de graça. Vai lá em Spreaker.com para conhecer. Supimpa. Agora eu queria falar com a Juliana, porque assim, daqui a pouco a gente Já vai ter tá que liberar ela. né? E eu preciso, eu não posso deixar a Juliana ir embora sem a gente falar também um pouco sobre as crianças com síndromes, com algum tipo de desenvolvimento atípico e como é que isso funciona aí no dia a dia, como é que, enfim, você falou no início que você tinha um enfoque mais com crianças com síndrome de Down. Eu queria que você contasse um pouco mais dessa experiência pra gente, até porque talvez possa ajudar algum pai, alguma mãe que esteja ouvindo a gente também, né? Sim. Então, quando eu fui para a faculdade, o que me motivou a buscar, né, foi a síndrome de Down, que é a minha primeira paixão. E depois eu fui conhecendo tantas outras aí que existem. Hoje no consultório eu atendo 70% criança que está no transtorno do espectro autista, né? E tenho também bastante síndrome de Down e o restante são outras síndromes e crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Que daí entra nessa questão da dificuldade motora e tudo mais. Mas o que eu vejo muito hoje? Talvez pelos estudos, né, por a gente aí ter ampliado muito essa questão do estudo, da pesquisa científica, a gente consegue ver crianças com o mesmo diagnóstico, mas numa variedade imensa de desenvolvimento. Então, hoje a gente não tem mais aquela criança que é o autista, principalmente, né, que antes era visto como aquela criança ou adulto muito introspectivo, que não tem condição social nenhuma, né, que não vai fluir a vida, vai ser dependente o resto da vida. Hoje não. Hoje a gente tem aquela criança que está no espectro, que tem o diagnóstico, mas que está super bem no dia a dia, né, mas que tem aí algumas dificuldades, mas que vai ser um adulto que vai morar sozinho, que tem autonomia, que se vira muito bem. Então, isso ampliou muito, ao passo que ainda tem também aquelas que precisam muito da gente, né? Que tem dificuldades enormes, a família precisa muito. E o que eu falo, que eu vejo muito a base para para essas crianças, assim como a gente vê no típico, é a família. Então, às vezes chega para mim uma criança que a família não dá conta de ajudar no dia a dia, né? E a gente só fazer em consultório o trabalho é em vão.
Então, se a gente não tem a parceria dessa família que olhe, que entenda, que aceite e que consiga dar conta de ajudar, vai ser um trabalho sozinho, O consultório né? não faz milagre, né? Não faz, assim como a escola também não faz se a família não ajudar em casa, né? Pois é. E então isso aumentou muito. E a gente vê também muitas famílias que se dedicam. Eu falo que essas famílias dessas crianças, eu tiro o chapéu para elas, porque são famílias que se entregam demais, né? Uhum. Eu tenho um exemplo assim de uma mãe que eu moro no interior de São Paulo, eu moro a 100 quilômetros de Campinas, que é uma referência aí de cidade maior. Uhum. Essa mãe mora no meio do caminho, uma cidade entre as Pinhal, né, que é a minha, e Campinas. E essa mãe com esse filho, ela ganhou na justiça para esse filho estudar numa escola de educação especial em Campinas, uma escola de referência. E ela ganhou na justiça as terapias comigo e com uma outra terapeuta em Campinas e também na cidade dela. Essa mãe acorda todo dia, às 5 horas da manhã, para levar essa criança para estudar em Campinas. Ela faz terapia com essa criança em Campinas, ela vem para Pinhal fazer terapia comigo, ela volta para casa. Então, assim, é uma vida dedicada a essa criança, Caramba, é. né? E tudo para ver um mínimo que muitas vezes a gente passa batido, né? O Uhum. que é um mínimo? É ver essa criança falar mamãe. É ver essa criança conseguir sentar numa mesa para comer sozinho, Caramba. né? Então eu admiro demais essas famílias, porque a gente vê o que elas fazem, o quanto elas se doam para um mínimo que passa tão batido para a gente, me emociona demais, mexe muito comigo. Nossa, é muito forte mesmo. Assim, tanto que um dos episódios É, daqui do Tricô que mais eu guardo no coração é justamente o que a gente fez sobre autismo. E que foi também assim, nossa, né? Foi foda mesmo. E a gente, eu nunca vou é, esquecer assim de depois assim começar a ler mais sobre e tal e ver que realmente, como tem vários níveis, né? Tem as crianças que vão conseguir ser é, funcionais de uma forma menos desafiadora, vamos dizer assim, mas tem crianças que realmente têm muita dificuldade, que vão precisar muito mesmo desse, não só do acompanhamento né, de terapias, como também da própria família, que é o que faz a diferença. E aí juntando isso com, porque assim, antes da gente gravar com você aqui, a gente fez a leitura de e-mails de um episódio anterior a esse, que é o de abandono paterno. E um cara mandou um e-mail porque ele é pai de uma sim, criança com paralisia cerebral, não é isso, gente? Ou eu já tô ficando maluco? É isso, né? Isso. De uma menina com paralisia cerebral. E ele tem um blog dele que é o Papai Atípico. Então já sigam aí, tá? uhum, E a gente, com certeza a gente vai gravar com ele porque eu gostei muito do que ele contou no e-mail. E uma das coisas que ele falou em contraponto ao que a gente conversou no episódio de abandono paterno foi a questão do abandono paterno para crianças atípicas, que é um índice sim, ainda muito mais assustador, sabe? E aí você contou a história dessa mãe que é super forte, vai e vive em função do filho para ter esses pequenos avanços de desenvolvimento, mas que são super comemorados para quem tá ali na luta do dia a dia, né? é, Tipo, aí, sabe, ficou muito batendo em mim você contando a história dela, eu falei assim, pô, e o pai dessa criança? E aí? Cadê, é, né? Cadê? Será que ele tá junto? Será que ele já foi embora e dane-se e tá em outra, sabe? Porque não quer atrasar a vida dele por causa de uma criança que não veio do jeito que ela esperava. E queria até trazer esse assunto porque tá muito forte aqui em mim. Como é que você vê isso? Óbvio, não tenho nem dúvida que a maior parte das pessoas que vão acompanhar os filhos com você são mães, né? são mães, e é um ponto que a gente fala muito no consultório, eu com as minhas parceiras de trabalho, porque se eu, hoje, assim, se eu parar para pensar agora, eu atendo uma média de 23 pacientes. Uhum. Desses 23, olha, se eu te falar que tem 3 que os pais estão envolvidos no tratamento, é muito. É foda isso, cara. Não tem, e além de não ter, assim, um ou outro, as mães falam que esse pai não tá porque trabalha, mas que em casa ajuda, mas são muito poucos. A maioria, essas mães tocam o barco sozinhas. Esses pais, eles muitas vezes não aceitam.
E além de não aceitar, muitas vezes atrapalha, porque eles entram em negação. Então, tem casos de, não, mas meu filho não tem nada, você que tá louca procurando, né? Mas a maioria, essas mães carregam o bonde sozinhas. Cara, que eu não sei nem comentar com um negócio desse. Isso me deixa muito revoltado. É muito triste de ver. A gente tem casos da gente chamar pais para reunião e pais não ir. A gente, né, para envolver esses pais, Aham. para aderir um pouco mais, porque a gente vê a importância e não aderem. Você pode tentar marcar reunião, não vão, esquivam o tempo todo. É surreal, cara. Assim, E é aquilo que a gente sabe, revoltante. né? Que faria uma diferença tremenda. Absurdo, né? Não só na vida da criança, mas também na vida dessa mãe que tá carregando tudo, né? Se a gente já sabe que a gente que tem aqui a vivência com crianças típicas, né? E a gente já sabe tanto da sobrecarga materna, imagina a carga mental de uma mãe que tá tocando barco sozinha, de uma criança que tem alguma síndrome, alguma questão, né, cara? É foda demais. E essas mães geralmente tocam o barco todo, né? É cuidar dessa criança, cuidar dos outros filhos, porque são poucos os que são filhos únicos, e Aham. cuidar da casa. Pois é, cara. É surreal. É surreal. E existe muito, 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 muito. Se você, olha só, vou mandar um recado aqui. É provável que não, porque não. Para você já ter ouvido tantos episódios do Tricô e tá aqui, você talvez não seja esse cara, mas se você, olha, me ouve aqui. Se você é um desses caras que tem uma criança e você tá em negação, eu até entendo, tenta, tipo, beleza, você precisa de acolhimento e tal. Agora, se você é um cara que você não tá junto, da sua parceira, do seu parceiro, enfim, qualquer configuração aí, e você tem uma criança que é atípica e que tá precisando que você chegue junto, cara, pelo amor de Deus, chega junto ou para de ouvir esse podcast. Não quero saber de você me ouvindo aqui. Porque, porra, não pode ser assim, cara. Não tem como. Não pode. Não pode ser assim. É muito triste de ver. Isso é um fator que pega bastante. E a gente já teve muitos problemas, inclusive, com essas tentativas de envolver esses pais. Dá muita dó, porque a gente quer poder pegar essas mães e carregá-las no colo para ajudar, e a gente não pode, né? A gente Pois tem um é, limite também. eu entendo perfeitamente. E a gente vê que elas ficam presas, porque eu penso assim, meu, não tá fazendo diferença nenhuma esse pai nessa vida, né? Porra, né, cara? Por que que essa mãe não chuta o balde? E talvez para ela, né, por algum motivo, essa presença ainda tem alguma importância, mas é complicado. Cara, nossa. Nossa, eu não sei nem o que comentar, cara. Eu fico pra morrer. Deixa eu só trazer aqui uma pergunta aqui da Fernanda Siviek, que tá aqui no chat dos apoiadores Supimpas, ouvindo a gente ao vivo. Ela aqui quer perguntar quando que os pais podem optar por terapia ocupacional ao invés de psicólogo. E aquela coisa, limite, né? Onde que entra cada um. Quando começa um e acabou, Isso, né? ou o que precisa ser que ela botou aqui agora, o que precisa ser um trabalho em conjunto, talvez, desses profissionais. Como é que funciona essa divisão aí de bateria? Então, a terapia ocupacional, a gente entra muito na parte do fazer, né? Então, o que você avalia que está tendo de prejuízo para essa criança ou para essa pessoa? Ah, é muito ansiosa e eu percebo que essa ansiedade é uma coisa que está atrapalhando. Mas está atrapalhando o quê? Ah, está atrapalhando de prestar atenção na atividade ou de executar começo, meio e fim alguma coisa. Eu acho que aí você é indicado um terapeuta ocupacional. Aham. Hoje, né, não é só, tem uma dificuldade de aprendizagem. Não é isso só que faz buscar. Porque a gente trabalha muito hoje com abordagem que chama integração sensorial e a gente avalia todos os sistemas sensoriais da criança e que muitas vezes pode estar atrapalhando nesse dia a dia, né? E eu falo assim, a gente costuma trabalhar em parceria. Então, muitas vezes chega para mim um caso que eu vou fazer uma anamnese, uma primeira entrevista e eu já vejo que não é para mim. E aí eu falo, olha, esse caso eu sugiro que você avalie com um psicólogo. Né? E o mesmo acontece, muitas vezes o psicólogo manda para mim, olha, chegou esse caso para mim e eu acho que é para você essa demanda. Então, observa isso. O que está disfuncional nesse dia a dia?
chega a ser um fazer, né? Então, chegou para mim uma menina que estava com uma dificuldade que os pais, sim, a escola não via nenhuma dificuldade de aprendizagem, mas os pais queixavam muito que ela não comia e que em casa ela não comia com eles, mas ela comia com os amigos. Quando trouxeram isso para mim, eu já achei que pudesse ser só para o psicólogo, né? Que estava mais aí uma questão comportamental e tudo mais. Mas quando eu fui avaliar, eu vi que, peraí, a escola não está vendo, porque talvez o que ela está trazendo para mim aqui, que eu estou observando, não é uma demanda para a escola, mas era uma criança que também, super desajeitada, ela carregava 1000 coisas na mão e ela derrubava tudo. E aí a gente vai ver, tem umas questões motoras que precisam ser trabalhadas, porque hoje não é vista, mas lá na frente vai fazer falta. Uhum. Né? Então, o terapeuta ocupacional, eu falo que ele é uma base para muita coisa. Então, sempre vai ser interessante procurar por um, porque ele vai poder te dar esse norte também. Olha, esse caso é mais para um psicólogo, né? Ou para um fisioterapeuta, ou é para mim, né? TO. Oh, legal. É muito legal, assim, como é que a ideia desse programa aconteceu? Porque eu não sei se você me marcou em algum lugar ou se eu encontrei você, mas enfim, em algum momento eu encontrei o teu @ no Instagram, que inclusive dá logo aí pro pessoal te seguir. Qual que é mesmo? Eu sempre sigo. @TO Juliana Zuccherato. Isso aí. É Zuccherato com CH, Zuccherato. Isso, já sigo aí, já fala assim, poxa, que terapeuta supimpa. Comenta aí nas fotos dela pra ela saber que a gente tá mandando. Mas como eu comecei a seguir, porque assim, não é uma especialidade, pelo menos não pra mim, que as pessoas falam muito sobre, né? Então assim, terapeuta ocupacional, eu não sabia nem o que era, porque quando você fala ocupacional, já acho que é alguma coisa relacionada a tipo medicina do trabalho, sabe? E aí eu ficava assim, não sei o que é isso. E aí depois eu comecei a ver, não, tem algumas crianças atípicas que têm ajuda de um terapeuta ocupacional, mas será que é só isso? E aí depois que eu comecei a seguir você e ver as coisas que você faz, que eu comecei a entender, não, pô, é tudo. Pode ajudar uma criança típica também, um desenvolvimento qualquer, uma questão qualquer que tiver de desenvolvimento. Então é muito legal ter esse esclarecimento aqui, cara, porque eu acho que também tem mais pessoas que possam ter essa confusão. Não sei se você pega muito disso também ou se sou só eu mesmo que confundo as coisas. Não, isso acontece. A gente fala que na faculdade a gente forma sem saber definir a nossa profissão, porque ela é tão ampla que ela não é uma coisa só, né? E muitas vezes chegam para a gente assim, mas a terapia ocupacional é uma mistura, né, de fisioterapia com psicologia, porque fica muito indefinido isso, né? Ela, apesar, é uma curiosidade, né? Apesar dela ter nascido junto com a fisioterapia, vocês podem falar isso melhor que eu, ela é quase nada conhecida se comparada à fisioterapia. Né? É uma informação nova para mim. Sim, veja bem, o nosso conselho é o mesmo, né? O CREFITO, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Olha só. As duas profissões nasceram juntas, né, na Segunda Guerra Mundial, porque a gente começou a cuidar dos soldados que eram amputados. E aí a fisioterapia fazia o trabalho da reabilitação daquele membro amputado ou que estava impossibilitado de fazer, de mexer, e a terapia ocupacional entrava com a reinserção dessa função, assim, de tentar retomar essa função perdida ou adaptar para ele conseguir fazer isso de alguma forma, né? Então eu falo que o que define muito a terapia ocupacional é isso. E o que distingue ela de uma fisioterapia, por exemplo, né? A gente trabalha nesse contexto, nesse cotidiano, a gente usa muito do que está atrapalhando nesse cotidiano, que precisa ser ou reestruturado, né? Ou a gente vai tentar fazer de uma forma que vamos readaptar. Se não dá para fazer assim, vamos fazer de outro jeito, mas que a pessoa possa retomar essa função. Então, seja uma criança que, o que está nessa função dela que atrapalha?
qual o prejuízo que ela tem. Então, a gente intervém nisso, em Uhum. como facilitar. Até o adulto, até o idoso, até a dificuldade física, até a dificuldade cognitiva. E então, assim, que o terapeuta ocupacional está muito no fazer. A gente usa muito do fazer para avaliar e para atuar. Uhum. Uhum. Muito legal, cara. Muito bom mesmo saber. Eu sou suspeita em falar, mas eu falo que é uma profissão maravilhosa. Poxa, que bom que você fala isso. Imagina, nossa, minha profissão é uma bosta. Puta merda, chamei a pessoa errada. É um saco. Ai, ai. Pra gente fechar aqui e te liberar a nossa pauta, Certo? a Fernanda Siviec fez uma outra pergunta aqui muito legal que até eu vou me beneficiar dela aqui no chat dos ouvintes, apoiadores Supimpas, live, etc. Ela botou assim: ela pode indicar algumas atividades que são importantes para o desenvolvimento motor de crianças maiores, lá pelos 4 ou 7 a 7 anos de idade, ou até mais velhos, como o tricô, por exemplo? Porque é muito comum, é muito mais comum a gente ouvir isso hoje para crianças de 0 a 3 anos e não para essas idades mais maiores, né? E Sim, aí? sim. Tem, com certeza. A gente tem no. A gente costuma fazer posts na clínica nossa, né, sobre essas atividades também. Então, a gente fala muito de colocar as crianças para construir, né? Então, brincar de Lego é muito importante. Uhum, Lego e jogos que têm a ver com essa construção, porque o Lego, ele estimula não só a coordenação motora, como a ideação, que é a criança poder ideacionar o que ela vai fazer. Então, ela pensa, bom, eu vou fazer uma casa. Tá, e o que que você precisa para fazer essa casa? Ela precisa ter um planejamento do que ela precisa para fazer essa casa. E aí ela vai executar. Então, como vai ser essa casa? É assim uma casa? Não é assim? Então, o Lego proporciona esse tipo de atividade. Tem outros jogos de encaixe que também permite, né, de você reproduzir uma coisa que você está montando. Para essa fase dos 4 anos, eu acho que é muito legal as brincadeiras motoras mesmo, né? Então, amarelinha, tradicional pra caramba, e que a gente aham, não vai brincar tanto, né? Amarelinha, se você vai brincar só você e seu filho, eu acho que pode ser as brincadeiras de tinta, de desenho, né? Colocar papel no chão, usar as duas mãos, os dois lados do corpo. Então, vamos fazer com uma mão, agora vamos fazer com a outra. Explorar mesmo, né, o ambiente, explorar a brincadeira. Eu gosto muito de massinha, eu acho que a massinha é uma brincadeira muito rica, porque ela te proporciona o motor, a força das mãos. Nessa uhum. idade dos 4 anos, a criança está começando a desenvolver aí a apreensão para segurar adequadamente no lápis, né? Então, a massinha ajuda nesse fortalecimento da musculatura das mãos, ajuda a soltar o ombro, porque para uma função de escrita, a gente precisa muito mais do que pegar num lápis. A gente precisa desenvolver a habilidade de olho-mão, né? A criança olhar e conseguir reproduzir o que está vendo, ela ter a leveza no braço para fazer a escrita. Então, a massinha ela ajuda em tudo isso. Olha só, tá vendo só? É Massinha que as pessoas muito acham que não é rico. importante. Hoje a gente tem aquela massinha de EVA, que ela é muito bacana para trabalhar. Ela é uma massinha que ela tem uma textura macia, ao mesmo tempo ela é mais firme. E aí a É. criança pode fazer como se fosse um biscuit. Ela monta um desenho e deixa secar essa massinha de EVA e ela fica uma coisa dura, né? Poxa, é verdade. Você falou isso agora, eu comprei há um tempo atrás. Nossa, é um negócio que as crianças adoraram pra caramba, porque a gente tem aqui a dificuldade, né, de propor coisas muito, muito elaboradas, né? Eu não sou artista, a artista aqui é a Anne, então ela que sabe fazer as coisas Uhum. elaboradas. Mas aí eu achei, até não é jabá, poderia ser, tá, dona Galápagos Jogos, mas a Galápagos ela trouxe pro Brasil uns kits de massinha de EVA, que não é cara, mas o que é mais bacana é que assim, são cores bem vivas e vibrantes, que você não encontra por aí, e eles têm um Sim. aplicativo que você baixa, e tipo, o aplicativo ele vem um passo a passo ali,
bonitinho pra você montar. Então tem tipo o kit dos dinossauros. E aí você faz um dinossauro maneiro, sabe? Você vai ali, faz o dentinho, faz ali o negocinho, o detalhe da asa. Tipo, fica umas esculturas legais, você deixa secar. Eu comprei pra eles o de alienígenas. E tipo, cara, fica um negócio maneiro, sabe? E as crianças ficam muito felizes de estar fazendo um negócio que depois pode virar um brinquedo. Porque massinha normal, né? Massinha normal você faz e tipo, depois destrói, vira tudo uma massa cinza escrota, né? Resseca, Eu acho muito legal isso, você colocar a criança para construir a brincadeira também, né? Então, bom, vamos fazer o quê? Como que a gente vai fazer isso? Ah, você quer brincar disso? O que você precisa para isso? Dá para a criança a oportunidade dela planejar a brincadeira. Eu acho que isso é muito rico. Eu gosto muito de atividade com tinta e pincel também. Eu acho que é muito bacana. Comprar quadro ou mesmo papel, né, um papel maior para a criança poder pintar. Usar diferentes tipos de pincéis. Pincel mais grosso, pincel mais fino. Dar a oportunidade da criança brincar e explorar cor. Né, pintar com a mão, isso é muito importante. Explorar o tato da criança. Né? Então, ela poder usar a massinha com a mão, ela poder usar a tinta com o pé, com a mão, eu acho que isso é muito bacana. Pô, que legal, olha quanta dica maneira aí. Então, tá mais do que o suficiente pra gente fechar essa pauta, pra gente poder te liberar logo também, que a sua bebê tá ajudando a gente pra caramba aí, hein, cara. Tá sendo muito generosa. Eu chorinho dela, mas eu acho que foi suficiente pegar ela no colo, porque ninguém veio aqui me requisitar. Então tá bom. Então agora vamos para nossas indicações supimpas, ver o que a gente tem para indicar aí. Eu tenho algumas coisas. Espero que o Berto, para quebrar a tradição, ele tenha trazido aí alguma coisa útil, tá? Mas vamos lá então. Os nossos apoiadores supimpas estão cheios de regalias? Estão sim, senhor! E uma dessas regalias é que eles podem participar de sorteios mensais para ganhar um brinquedo de madeira supimpa do nosso amigo ouvinte apoiador Giba Sayeg. A loja dele é @gato de madeira no Instagram e todo mês ele vai sortear um brinquedo lá no chat de apoiadores. Mas para isso, tem que seguir ele e o Tricôzinho no Instagram, hein? É @tricô de paz e @gato de madeira. E mais, para todos os ouvintes do Tricô, ele tá dando 15% de desconto com o código Paternidade Supimpa. Corre lá! Indicações supimpas! Muito bem, nas indicações supimpas de hoje, eu quero fazer algumas, tá? A primeira, na verdade, é uma indicação / pedido, alguma coisa nesse sentido aí, que é o seguinte: falar da gente, do Tricô de Paz, no Spotify, tá? Você ouve aí no seu agregador, mas você sabe que a gente também tá no Spotify. E no Spotify tem uma parada muito maneira lá, que agora eles permitem você colocar um link pro momento exato que tá no episódio. Então, deixa eu explicar direito. Se você tá ouvindo esse episódio, por exemplo, e você fala assim, pô, eu queria ouvir de novo as indicações supimpas lá do episódio que eles gravaram com a Juliana, vai estar lá. Vai lá no seu Spotify, vai estar lá escrito assim, ó, indicações supimpas, e do lado vai ter um link, tu clica, ele vai começar a tocar no momento que vai começar. É muito parecido com o que você faz nos vídeos do YouTube. Isso, aqueles linkzinhos. Então, tipo, tem isso. É a maneira mais fácil que você tem de você compartilhar. Pô, compartilha nos stories aí que você tá ouvindo. Às vezes você quer mandar já na ponta da agulha o que você quer ali, ó. Daily. Quando você quer jogar na cara de alguém alguma informação. Exatamente. Então, cara, assim, tem muita coisa legal que a gente já tá fazendo lá no Spotify e assim, ele é um dos agregadores, vamos chamar de agregador, mas é um dos serviços que mais atualiza rápido. Então, saiu o episódio, publicou no nosso feed e já puxou lá automaticamente. Então, às vezes, você tem, dependendo do seu agregador, demora mais. Mas enfim, dá uma moral pra gente lá. Acompanha a gente lá, mesmo que você não ouça sempre no Spotify, mas assina a gente lá no Spotify também, porque eu quero lançar um desafio. Esse ano passado, 2019, nós fomos eleitos um dos melhores podcasts do ano na Apple Podcast. Será que nós conseguimos Spotify esse ano? 2020 eu quero Spotify, meu amigo. Então você vai pegar esse seu dedinho aí, cheio de Cheetos Bola, sujo, vai deslizar pro lado, vai entrar no Spotify, vai assinar a gente e vai piramidar teus amigos no Spotify também. Saudade de Cheetos Bola. Outra indicação que eu quero fazer é de um livro
uma grande surpresa que eu tive recentemente, que eu voltei a... Falei assim, não, esse ano 2020 eu tive minha meta lá. A gente vai fazer um Trickle Talks sobre meta, já fez, não sei quando vai sair esse Trickle Talks, mas uma das metas que eu tinha era justamente de livros, voltar a consumir livros. Só que eu não tenho tempo para ler, não consigo ler, não tenho oportunidade, não tenho... Se eu Você não tem tempo nem para dormir, cara. Pois é, então a minha solução vai ser, realmente eu bati o martelo, eu vou investir nos audiobooks mesmo e tal, e um dos audiobooks que eu tive o prazer de ouvir e de conhecer é o da Laura Sanches, chamado Mindfulness para Paz. Que livro foda, entendeu? A Laura Sanches, ela é uma autora, psicóloga portuguesa, mas esse audiobook ele foi narrado por narradores brasileiros, então não tem aquela diferença PTBR. muito grande. É, PTBR, não é PTPT. É sensacional. Ele fala, a Laura, ela consegue falar de mindfulness, de teoria do apego. Cara, ela fala de tanta coisa maravilhosa nesse livro e é uma preciosidade. Eu tive o prazer depois de trocar umas ideias você tá com ela. praticando? O quê? Mindfulness. Tô, pior que tô, cara. Maneiro. Pior que tô. E assim, a maneira como ela consegue mesclar os assuntos ali, principalmente teoria do apego, aquela detalha pra caramba, assim, cara, é um livro que, puta merda, que ouçam esse livro ou leiam se vocês forem ler, tem também, né, no Kindle e tal. Eu gostei tanto desse livro que eu tenho ele no formato em audiobook, tenho no Kindle e tenho físico. Caramba. Você tem ideia de como eu gostei desse livro. Então, leiam aí que Deu vale bastante a pena. dinheiro pra ela. Quer ser Dei pra bastante apoiar, dinheiro. vou apoiar de vou jeito. dar moral mesmo. E aí, se você não conhecia, for lá, procura ela, Laura Sanches. O Sanches dela no final é um S, não é um Z. Então, se você quiser procurar ela lá no Instagram, procurem, falem que vocês ouviram no Tricô de Paz e estão seguindo ela, que é uma pessoa muito, muito especial. E a minha terceira, que é extra, como eu mencionei lá naquela massinha da Galápagos, eu procurei aqui o nome, o pessoal vai perguntar qual é o nome da porra da massinha, mas eu já procurei aqui. É Hey Clay, olha aí o trocadilho. Hey Clay, Clay de massa, entendeu? Legal? Gostou? Gostou, Beto? Interessante. Aprovou? Meu Aprovou o Deus do trocadilho? Sempre Mas apoio. olha o naipe dos aliens que você pode fazer. Ah, é maneiro, O bagulho bonitinho, é maneiro, é bonitinho. maneiro. Então assim, Espero não custar um rim, mas é bonitinho. custa meio. Aí já, ok. Mas Pode ser o fígado, porque fígado... Fígado pode, regenera, né? regenera. Então tá bom. Então assim, fica a dica aí, mas não só isso, não só tem isso, qualquer massinha de EVA, como a Juliana falou, faz o propósito. É porque eu tenho uma certa dificuldade, preciso de guias. É tipo Lego. Lego eu sou aquela criança que eu vou montar igual Segue tá o a manual. regra. Aham. Eu não consigo fazer Se de um diferente. lado azul, o outro tem que ser azul Talvez também. se eu tivesse quando era criança e voltasse no tempo como criança, fosse passado, futuro, presente e me atendesse com a Juliana, eu conseguiria fazer, sacou? sem manual. Mas eu infelizmente tenho essa questão aí, mas tá tudo bem. Pelo menos eu não falo questão. Passou a bola? Passei a bola. Eu tenho duas indicações. A primeira Olha aí, indicação... neném, olha o neném aparecendo aí dizendo que tem que acabar esse programa. Acaba logo, Vitor. A primeira indicação, rapidamente, é um episódio Fala mais rápido. do Mamilos. O episódio Traição, que tem a fantástica sexóloga e terapeuta Ana Canosa. Ela é maravilhosa, né? Aham. Aí tem esse episódio chamado Traição. Bom. Super indico. Boa. Faz junto com aqueles outros episódios de divórcio e o outro que não lembro qual é, que a gente indicou já antes. Aham. E outra indicação é o podcast 1986, que é o Storytelling, Ah. que eu achei bem legal, cara. Só agora tu conheceu ele? Eu Pois conheço é, ele há muito antigo. tempo, cara. Tá indo pra terceira temporada. É bom. Já tem alguns anos aí de estrada esse episódio, resolvi ver agora. Eu já tenho anotado esse negócio. Eu ouvi algum episódio, alguém indicou, você indicou, ou alguém indicou na Provavelmente foi eu. vida. E eu, tô querendo ouvir um storytelling. Aí eu bom. resolvi ouvir isso no 1986. É E é bem bem legal, legal, é bem super legal. indico. Vai? Cara, é assim, indicação não tem. Vou pedir pra vocês procurarem mais Roupa no Brás. sobre... Também, por favor. Sobre esse déficit de natureza, pra vocês terem outras opiniões, né? Outras coisas. Eu falei aqui muito por alto, Aham. né? Procurem ver se vocês acham pesquisas, ver essas coisas, e manda Boa. pra gente também. É verdade. Se vocês falando em pedir. tiverem, porque são Eu quero coisas pedir. importantes. O que você tá falando, Eu quero cara? pedir. Pedir o quê? Eu quero pedir indicações de podcast de storytelling. Ah, tá bom. Mandem pro Vitor. Manda Mandem pra mim. só pro Vitor. Não fica enchendo a caixa do tricô de paz, não. Manda pra ele. Não, manda a caixa de tricô de Eu não tenho nem onde receber. Vamos lá, Juliana. Quais são as suas indicações? Então, minha indicação é uma indicação de filme, né? Que é o filme da Nisi da Silveira,
Ela foi uma psiquiatra e, inclusive, tem um museu dela aí no Rio de Janeiro, né? Que é o Museu do Inconsciente. Então, é um filme bem bacana que ela é uma precursora da terapia ocupacional no Brasil. Então, para quem quiser entender um pouquinho do nosso trabalho, da nossa profissão, esse filme, ele traz bastante esse nascimento da terapia ocupacional aqui no Brasil. Cara, você falando agora, me veio na memória. Eu acho esse filme é um filme relativamente recente, não é? Deve ter o quê? Uns 7 anos, se tiver, nem eu isso. acho que eu já vi alguém botando isso no Facebook. Eu vou procurar. É bem bacana o filme, bem legal. Muito bom. E uma série que eu gosto muito, que eu indico também, é aquela série Atypical do Netflix. Sim. Que é fantástica, então eu também super indico ela. Caramba. É bem legal. Muito bom. Bom, então esse de indicações supimpas, vamos agora então pro finalzinho. Aquele final triste que as pessoas lamentam, mas que a filhinha da Juliana vai ficar muito feliz. Eu também tô comemorando. Pois é, ela já tá feliz, ela já tá aqui mamando. Então vamos lá, estamos chegando a mais um fim de episódio. Muito obrigado, Juliana, de coração, por você ter participado dessa gravação. Foi ótimo, a gente aprendeu pra caramba. Ajudou já um monte de gente aqui que fez consulta contigo no live aqui dos apoiadores. Então, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, fiquei muito contente de participar, gostei muito de estar nesse bate-papo com vocês. E estamos aí, se tiverem dúvidas, alguém quiser, né, conversar mais um pouquinho, é só me procurar no Instagram também, estou à disposição. Boa. E quando precisarem, é só me chamar. Ótimo. Fala o seu arroba de novo aí, pessoal, que perdeu a... O meu Instagram é @TOJulianaZucherato, se escreve Juliana Zucherato com CH. E lá também eu trago algumas dicas, eu trago algumas informações que eu acho que é bem bacana. Então, quem quiser, é só me contatar por lá também. Beleza. Berto, let's brilhar. A próxima hashtag desse episódio vai ser, na dúvida, fala com o profissional. É isso aí, gostei. Entendeu? E se você ainda tiver dúvida, pode falar com o outro. Não custa nada. Vai logo em trade, assim. Opinião. Pede outra opinião, não custa nada. Maravilhoso. O Gregory tá aqui falando no chat do live aqui. Excelente episódio, pessoal. Muita informação útil. É isso aí. Aqui a gente tem informação de qualidade, tá entendendo? Curiosidade. Então, muito obrigado de novo, Juliana. Foi um ótimo episódio. Espero que você tenha gostado também, ouvido aí até o final. Obrigado pela sua audiência. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente também, mandar lá, acho que o pessoal aqui tá pedindo, tá se achando muito famoso pedindo indicação de ouvinte. Mas nosso e-mail é tricodepaz@paizinho.com e a gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais. Se quiser dar aquela moral, dar aquele arraste pra cima, né? A gente tem que chegar a 10 mil lá no Instagram, chega lá, dá uma moral pra gente também. E não se esquece, espalha a gente no Spotify. Espalha a gente em tudo. Eu já tô vendo, olha só. Eu tô chateado, vou dar uma pistolada aqui. Não faz isso não. Eu tô chateado Vamos que a gente Juliana. não cresce no Facebook faz tempo. Eu tô chateado que o nosso Instagram tá paradíssimo. Estagnado. Eu tô chateado que o nosso Twitter, a galera marca a gente muito raramente. Eu tô chateado que o Mark Zuckerberg nem sabe quem é a gente. Eu tô chateado que o Spotify não mandou, como é que é? Não mandou brindes ou coisas parecidas pra gente falando, olha, vocês são um podcast maneiro pra gente poder divulgar. Vocês são especiais. Assim, eu sei que eu sou especial, chateado. mas eu queria que o Spotify falasse que a gente é especial também. Eu queria. Entendeu? Muito bem, então. Jogar na cara dos meus colegas de terceira saga que dizem que eu nunca seria ninguém. Maravilhoso. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo e boa semana, Supimpa. Beijo. Tchau, tchau, gente. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.